Meio-dia e 24, você está na Nova Brasil FM, mais que moderna brasileira. Este é o Mesa para Dois, hoje excepcionalmente comigo, Diego Amorim. A gente acabou de ouvir um clássico da música brasileira, um clássico do samba, mais propriamente dito, Não Deixe o Samba Morrer, na voz de Maria Rita. Antes você ouviu Marina Lima com Charme do Mundo e ainda Frejá com Esquinas. Hoje é terça-feira, 28 de outubro de 2025. Trazer para você rapidamente a previsão do tempo para hoje. Temperatura mínima de 18 graus, já passou, foi na madrugada. E a temperatura máxima nesta terça-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, será de 30 graus. Essa variação, portanto, de 18 para 30 graus no mesmo dia. Neste momento, céu claro aqui na região central de Brasília, 29 graus é a temperatura. A umidade relativa do ar caiu, hein? O que quer dizer que a seca ainda está entre nós. Estamos com a umidade relativa do ar entre 20% na mínima do dia e 65% na máxima. Aquela chuvinha que nós tivemos forte, inclusive, nos próximos dias, não foi sinal de que a seca chegou ao fim. Muito pelo contrário, ainda temos seca pela frente. Meio-dia e 26, você está na Nova Brasil. Hoje é terça-feira, Bia Albuquerque chegando para você. Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Boa tarde, Bia. Bem-vinda mais uma vez. Oi, Diego. Boa tarde. Uma honra dividir com você a bancada aqui hoje. A alegria muito feliz. A gente vai falar... O tema de hoje me intriga, hein? Quero muito saber. Exatamente. A gente quer sempre uma resposta, na verdade, né? Qualquer, né? A resposta, assim, aquela resposta sim ou não. Enfim, a gente vai falar sobre horário de estudo, né? Que horas que é melhor os nossos filhos estudarem? Que turno que é melhor que eles vão para a escola? De manhã ou à tarde? Antes de falar sobre isso, eu vou contar uma história que aconteceu agora de manhã e foi muito engraçado. Eu gravei um story falando qual seria o tema e pedindo para as pessoas participarem no meu Instagram. Eu tenho dois filhos que estudam de manhã e 2 filhos que estudam à tarde. Os mais velhos estudam de manhã e os mais novos estudam à tarde. Isso é uma coincidência ou você escolheu? Não, eu escolhi. 2 à tarde? Eu escolhi. Tá. Até para eu ter uma população menor em casa, em cada turno. Imagino. E aí, gravei esse story e aí falei, existem os estudos, a gente pode se basear em estudos, mas a gente precisa também falar sobre o perfil de cada pessoa. Tem gente que funciona melhor de manhã e tal. Beleza, passou. 2 minutos depois eu recebi um alerta da escola. Marina apresentou sonolência na aula de filosofia. Eu falei, tá vendo, gente? Então, cada criança, cada aluno tem um perfil mesmo de funcionar melhor em um determinado turno. Antes da gente falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre como é o funcionamento do corpo, para a gente entender o que seria melhor, né? Legal. De manhã, de 2 a 3 horas depois que a gente acorda, a gente tem ali o pico do cortisol. Então, é o pico do foco, da atenção, de você conseguir registrar a maior quantidade de informações. Mas aí depende muito da hora que você acorda. Uhum. Eu acordo 6 horas, então entre 8 e 9 horas eu vou estar no meu auge, em termos biológicos e bioquímicos, de absorver. Entre 10 e 14 horas, a gente tem uma elevação da temperatura do corpo e um pouquinho mais de dopamina. E eles chamam do período de ouro para você estudar. Até quando você vê cursinho para concurso, para vestibular, então é o período de ouro, 10 às 14 horas. Inclui a hora do almoço aí, né? Inclui a hora do almoço, mas em termos biológicos, que você consiga absorver a melhor quantidade de informação e se concentrar, é o melhor período. Legal. Quando chega 3 horas da tarde, você vai tendo uma queda ali da dopamina, o cortisol também já caiu, já tem um pouquinho mais de melatonina, e aí, em tese, você tem ali uma depressão do funcionamento dos neurotransmissores. E aí, o que eles indicam, os estudos? Atividades mais lúdicas, mais colaborativas, com menos quantidade de tempo de concentração. Bom, dito isso, então o melhor horário, em tese, seria... De 10 às 2. Exatamente. Ou a gente pegar ali 9 horas da manhã até umas 3 horas da tarde, né? Que é mais ou menos aquele horário que a gente vê nas escolas americanas, né? Que eles têm um horário no meio do dia. Meio integral, né? Assim. Isso, um semi-integral. Tá. Mas aqui no Brasil a gente não tem. As crianças estudam de manhã à tarde ou integral, né? De 8 da manhã às 6 horas da tarde. Me relembra, Bia, que eu tô sem filho nessa idade ainda. Que horas começa hoje a aula de manhã? De manhã, pois é.
7, 7h15? O Diego começa às 7h25 e a Marina às 7h45. Tá. E à tarde as crianças entram 1h30 e saem, o pequenininho sai 6 e pouquinho e a mais velha sai 19 e pouco. Tá. Então já sai de noite, né? Bom, é cedo, é muito cedo. E a gente sabe que tem crianças que funcionam melhor de manhã e outras que funcionam melhor à tarde. Não são crianças, são pessoas, né? Eu sou uma pessoa do dia. Eu gosto de acordar cedo e funciono muito bem durante o dia. Tem pessoas que são muito noturnas, gostam de acordar tarde e dormem tarde. Só que a gente tem um sistema educacional engessado com horários fixos. Então, eu acho que a gente tem que pensar. De manhã, a gente tem os estudos mostram que, em tese, seria melhor, mas não acordar os meninos às 6 da manhã para que eles se ajeitem para ir para a escola e estejam lá prontos às 7h30. Mas é o que a gente tem de realidade dentro da 90% das escolas, né, daqui do Brasil, e enfim. Sim. Então, a gente tem que ver o perfil de cada criança. A gente sabe que depois do ensino médio, quase nenhuma escola tem à tarde. Então, a partir do 8º, 9º ano, a maioria das escolas já migra todo mundo para de manhã. Por quê? De tarde tem um contraturno, uma atividade extra, um reforço. Né? E aí tem os reforços. Hoje o ensino médio também tem aquelas trilhas. Então, os meninos precisam, à tarde, cumprir o resto do que sobrou da carga horária da manhã. Então, educação física e aquelas trilhas das matérias que eles querem fazer de vestibular. Então, primeiro, entender como o seu filho funciona. Se você ainda tem a opção de escolher de manhã ou à tarde, se ele ainda é jovem, pequenininho, ali até uns 12, 13, 14 anos, vai depender muito da escola. Por isso que eu dividi. Então, a Marina, por exemplo, a minha filha mais velha, que estava com sono na aula de filosofia hoje de manhã, ela é uma criança que estudou à tarde até não ser mais possível estudar à tarde. E aí foi para amanhã quando não tinha opção. Não tinha opção. Por quê? Ela sentiu muito, Bia? Sentiu. Ela não funciona. Jeito, ela fala, né? mãe, eu quero acabar o ensino médio para fazer faculdade à noite. Porque ela funciona muito bem à noite. Ela é uma menina muito noturna. Você vê que ela tem ela gosta de estudar à noite, assim, revisar a matéria, vai ter prova. Ela fica mais, assim, sonolenta à tarde e à noite ela tá no gás. Sim. Então, o que a gente fez? Enquanto a gente pôde mantê-la de manhã, à tarde, a gente manteve. E aí, nessa situação, eu falei, filha, não tem jeito. Depois você tenta adaptar. Mas é importante também saber que tem um mercado de trabalho aí pela frente. Então, não necessariamente ela vai conseguir um emprego que ela consiga chegar às 10, às 11 horas da manhã. Sim. Os pequenos, muita gente fala, é melhor que os pequenos estudem de manhã, porque à tarde eles, né, tiram ali uma soneca, e, enfim. Para mim, funcionou melhor eles estudarem à tarde. Eles têm muita dificuldade de acordar às 6 da manhã. Eles até acordam 7, 7h30, 8 horas, mas aí isso atrapalhava, né? A gente tinha que tirar eles da cama e era um momento de estresse. Então, eu acho, Diego, que isso é muito particular. A gente tendo esse olhar, né, da neurociência, de como funciona o nosso corpo, o que é melhor e o que não é, aí isso não é isolado. E eu acho que não é uma resposta binária. Estudem de manhã ou estudem à tarde. Até os 5 anos de manhã. Eu acho que não tem essa resposta. Sim. Tem a gente ter acesso à informação e saber que a performance pode ser melhor num determinado período do dia. Aí, claro, que sempre fomentar que durmam cedo, né? Que tenham uma qualidade de sono e horas de sono compatíveis com cada faixa etária. E aí, independente do horário que eles estudem, depois de uma noite de sono bacana, eles vão aprender melhor, vão ter um pouco mais de concentração, mas veja o que funciona para você e para o seu filho. O meu filho, cara, a Marina, ela, desde pequenininha, eu falei, não, meus filhos têm que estudar de manhã, isso era uma regra. Você estudou de manhã a vida toda? toda. Tá. E eu sempre funcionei super bem. E o meu irmão, era um parto de trigêmeos, a gente tirar o meu irmão da cama. E aí a gente viu que hoje ele tem um perfil que ele consegue trabalhar mais à tarde e à noite, e eu sou super ativa de manhã. Então, eu acho que é um perfil que vem da infância. Claro que você consegue moldar de alguma forma. Então, olha para o seu filho, entende como que ele funciona melhor. E quando não tem jeito, fala, filho, a gente adapta. Por exemplo, ele tem muita dificuldade de acordar cedo. Então, bota ele para dormir um pouco mais cedo, para que a quantidade de horas de sono seja melhor. Se ele tem que estudar de manhã, não deixe que ele durma muito à tarde. Porque aí dorme muito à tarde, prejudica o sono da noite, aí vira aquele ciclo, né? Você dorme pouco, vai estar sempre cansado, nunca vai descansar. Então, essa é uma resposta que a ciência mostra que
tem um período bacana, de 10 às 14, que não é viável para o nosso sistema educacional, mas aí a gente cai no clichê, que parece clichê ou lugar comum, mas é uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação, exercício físico, isso tudo aliado a uma qualidade de vida bacana, faz com que seu filho tenha uma performance melhor na escola. Então, estuda de manhã, faz uma atividade física à tarde, e é o que eu sempre digo, deixa ali umas 2 horinhas de ócio para ele, seja de manhã, seja à tarde. Não lota a agenda das crianças e dos alunos com um monte de atividade, com um monte de reforço, terrível, né? Porque eu acho que isso sobrecarrega também. Então, eles precisam ter um tempinho de descanso, um tempinho de lazer e o tempo de estudar. Então, gente, se vocês estavam ouvindo a coluna esperando a gente falar resposta que era melhor, então não é. Mas valeu a pena, né, a discussão, né, Diego? Com certeza, Bia. 12h35, você está na 97.5 FM, este é o Mesa para Dois, e todas as terças-feiras nós temos aqui a coluna de educação com a Bia Albuquerque, que nos faz refletir sobre um tema importante para a nossa vida, porque a vida escolar esbarra em algum momento na nossa vida, seja pelos filhos, pelos netos ou a nossa própria vida. Bia, sabe o que eu achei interessante? Porque geralmente essa decisão de quando que os filhos vão estudar, se de manhã ou de tarde, é uma decisão quase que exclusivamente com o olhar do pai e da mãe. Né? Então, assim, olha, eu trabalho de manhã, preciso chegar no trabalho às 8, então é melhor eu acordar, largar o menino e a menina na escola às 7h30, vou direto para o trabalho, na hora do almoço eu busco. Então, você está trazendo esse olhar, que é um olhar desafiador e que é um olhar, a meu ver, minha opinião aqui, me permite o olhar correto, que é, deixa eu olhar para o meu filho e para a minha filha também. Se eu puder conciliar, claro, não tem jeito, às vezes não tem como mandar numa van, não quer mandar pelo vizinho, quer você mesmo levar e buscar seu filho na escola, então claro que você vai ter que olhar a sua realidade. Mas não tomar a decisão somente com esse meu olhar de pai, né? Com a minha rotina, com o meu padrão, mas olhar para identificar mesmo esse comportamento, essa personalidade, eu até diria, dos nossos filhos, né, Bia? E quando a gente não tem a possibilidade de acolher essa, como você disse, né? O meu horário de trabalho não permite. Aí a gente está pensando aí em falar de pessoas que trabalham o dia todo, que não têm essa disponibilidade, mas faz o seu filho se sentir parte dessa decisão de alguma maneira. Legal. Fala, filho, olha só, eu sei que você gosta e você prefere estudar de manhã ou à tarde, mas diante desse cenário aqui, a mamãe, o papai estuda, trabalha, então a gente precisa. Então, tentar fazer com que ele se sinta prestigiado de alguma maneira e que a sua opinião e a maneira como ele se sente tem algum valor para a tomada de decisão da família. Eu acho isso muito importante. Porque muito daí, bacana. Emocionalmente, ele fica contemplado. Por mais que ele esteja num turno em que ele não se sinta tão confortável, ele fala, mas o meu pai me explicou, ele tentou, fez um ajuste, não funcionou, mas eu fiz parte dessa decisão. Então, por mais que a gente não tenha a solução ideal sempre, quase nunca, na verdade, a gente pode trazer os nossos filhos para essa tomada de decisão, e eu acho que isso vale para quase tudo na vida escolar deles, compartilhar as decisões. Claro que a gente tem a palavra final, mas eles sentirem parte, eu acho que é super importante. Muito legal, Bia. Sem contar que tem outras variáveis aí, né? Às vezes o menino quer estudar de manhã, porque tem um coleguinha que está de manhã, né, Bia? Com certeza. São muitas variáveis e que pra gente parece uma bobagem, mas para eles é tão importante. Eles se sentirem bem na escola, sabe, metade do caminho andado. A gente precisa entender que a escola é o lugar onde os nossos filhos passam a maior parte do tempo, e eles precisam se sentir bem. Não adianta a gente impor de uma maneira autoritária decisões, porque isso vai refletir no aprendizado, na nota e no emocional dos nossos filhos, que é a parte mais importante. Né? Olha, e para finalizar, o meu carinho muito especial aqui, acho que seu também, né, Bia? Para aqueles professores que tocam as primeiras aulas da manhã. Exatamente. Aqueles professores das 7h15, das 7h20, que têm o desafio de pegar essa turma cheia de gente diferente, de meninos e meninas que gostam de acordar cedo, que odeiam acordar cedo e que ainda assim, logo no início ali, já tem que dar aquele primeiro empurrãozinho pro dia da vida desses meninos nas escolas, né, E Bia? principalmente quando a gente fala de adolescente no começo da aula, que tá todo mundo morto de cansado, porque tem um sono interminável dos adolescentes, que não tem sono nenhum que você consiga vencer aquele cansaço. Então, nossa, todas as minhas homenagens, com certeza. Maravilha. 12h39, Bia Albuquerque, todas as terças-feiras aqui, somente na Nova Brasil, no Mesa para Dois. Bia, muito obrigado, até semana que vem. Até semana que vem, Diego. 12h39, a gente vai para um intervalo rapidinho, já já a gente volta com mais Mesa para Dois.
Um respiro no seu dia. Mesa para dois.